Capítulo 13. O Templo. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então, levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e outros, ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Marcos 11, do 1 ao 10. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, as pessoas estendiam suas capas no chão em frente a ele e o saudavam como um rei que vinha em nome da casa de Davi. Esse tipo de recepção pública, como um desfile, era algo culturalmente típico daquela época. Os reis desfilavam cidade adentro e eram saudados por uma multidão entusiasmada. Mas Jesus deliberadamente mudou o roteiro e fez algo bem diferente. Ele não veio montado em um poderoso cavalo de guerra como um rei viria. Ele veio montado em um asno ou jumentinho, grego polos. E lá estava Jesus Cristo, o rei de poder legítimo e miraculoso, entrando na cidade sobre uma montaria apropriada para uma criança ou para um hobbit. Foi dessa maneira que Jesus deixou que percebessem que ele era aquele sobre quem fora profetizado em Zacarias, o grande Messias que viria. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Essa estranha justaposição demonstra que Jesus era rei, mas não se encaixava nas categorias que o mundo tinha acerca de um rei. Ele trazia em si majestade e humildade. Um dos maiores sermões já escritos e pregados por Jonathan Edwards em 1738 intitulava-se A Excelência de Cristo. A imaginação de Edwards prendeu-se à visão profética de João, discípulo de Jesus, em Apocalipse 5, do 5 ao 6. Então, um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Haviam falado para João de um leão, mas lá no trono estava um cordeiro. Jonathan Edwards medita sobre isso. O leão se sobressai por sua força e pela majestade de sua aparência e rugido. O cordeiro chama a atenção pela brandura e paciência. É sacrificado como alimento e para fabricação de vestimentas. Mas, no texto, vemos que Jesus é comparado a esses 2 animais, pois as diferentes excelências de ambos conjugam-se nele de forma maravilhosa. Há em Jesus Cristo uma conjugação de excelências tão distintas que, se não fosse nele, nos teriam parecido totalmente incompatíveis em outra pessoa. Jonathan Edwards prossegue listando em detalhes todas as formas pelas quais Jesus conjuga traços de caráter que consideraríamos mutuamente excludentes. Em Jesus encontramos a majestade infinita e, ao mesmo tempo, a completa humildade, a justiça perfeita e, ao mesmo tempo, a graça sem limites, a soberania absoluta e a mais completa submissão, a total dependência de si mesmo e, ao mesmo tempo, total confiança e dependência de Deus. Contudo, nele o resultado desses 2 extremos do caráter não gera um colapso mental ou emocional.
Sua personalidade forma um todo completo e belo. Observe esse poderoso rei entrar em Jerusalém montado em um jumentinho e encarar aquilo que ele encontra lá. Abrindo o templo. Quando Jesus chegou a Jerusalém, Jesus foi ao templo e as coisas ficaram um pouco mais complexas. Marcos escreve o seguinte sobre essa passagem. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Marcos 11, versículos 11, 12 e do 15 ao 18. Marcos menciona que Jesus entrou no templo. Por que isso é importante? Quando alguém adentrava as portas do templo, a primeira área com que se deparava era o pátio dos gentios, etne ou nações. Essa era a única área em que os que não eram judeus podiam entrar. Era a maior área do templo e a pessoa tinha que atravessá-la para chegar ao restante das dependências. Todas as transações comerciais no templo eram feitas ali. E quantas delas havia? Assim que Jesus entrou no templo, deve ter visto de imediato multidões de pessoas comprando e vendendo animais em diversas barracas e trocando moeda estrangeira nas mesas dos cambistas. Milhares de pessoas vinham a Jerusalém para vender ou comprar milhares de animais para serem sacrificados. Joséfo, o antigo historiador, conta que em determinado ano, na semana da Páscoa, 250.000 ovelhas foram vendidas e sacrificadas nos pátios do templo. Para você ter uma ideia da confusão, imagine o barulho e tumulto do pregão da Bolsa de Valores. E depois, acrescente a isso centenas de animais. E pensar que esse era o lugar em que os gentios supostamente deveriam encontrar Deus por meio do silêncio e da reflexão e da oração. Diante dessa cena, Jesus começou a revirar as cadeiras dos que vendiam pombas e as mesas dos cambistas. Imagine os líderes correndo até ele em pânico. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Em resposta, Jesus citou o profeta Isaías. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Isto é, para os gentios. O texto diz que toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Por quê? Por um motivo. Havia uma crença popular de que quando o Messias surgisse, ele iria remover do templo os estrangeiros. Em vez disso, lá estava Jesus purificando o templo para os gentios, agindo em defesa deles como seu advogado. Na sociedade multicultural em que vivemos, é fácil admirar essa atitude de Jesus. Mas ele estava fazendo algo ainda mais subversivo. Ele estava desafiando todo o sistema de sacrifícios e dizendo que os gentios, pagãos e impuros, poderiam agora ir diretamente a Deus em oração. Isso era algo inacreditável, pois as pessoas conheciam a história do tabernáculo e do templo. A história do templo começa bem lá atrás, no Jardim do Éden. Aquele primeiro jardim era um santuário, era o lugar de habitação do Senhor. Era o paraíso, pois a morte, as deformidades, o mal e a imperfeição não podem coexistir com a presença de Deus. Na presença do Senhor há Shalom, a mais plena prosperidade, realização, alegria e bem-aventurança. No entanto, quando os primeiros seres humanos decidiram construir suas vidas com base em outras coisas que não Deus, quando decidiram permitir que outras coisas além de Deus lhes proporcionassem o sentido e o significado últimos, o paraíso se perdeu. Quando eram expulsos do santuário de Deus, Adão e Eva olharam em volta e viram uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados. Quando eram expulsos do santuário de Deus, Adão e Eva olharam em volta e viram uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados.
Gênesis 3, 24. Ninguém jamais poderia passar além dessa espada flamejante que barrava o caminho de volta à presença do Senhor. Voltar as costas para Deus gerou terríveis consequências. Construir nossa vida com base em outras coisas como poder, status, aplausos, família, raça, nacionalidade, causa conflitos, guerras, violência, pobreza, doença e morte. Temos pisado uns nos outros e em nosso planeta. E isso significa que não basta simplesmente dizer: sinto muito, posso voltar à presença de Deus? Se você algum dia for vítima de um crime hediondo, se sofrer alguma violência e o criminoso ou mesmo o juiz lhe disser: sinto muito, não podemos simplesmente esquecer tudo isso? Você certamente diria: não, isso seria uma injustiça. E sua recusa em aceitar esse tipo de atitude nada teria a ver com amargura ou mesmo vingança. Se alguém já tivesse sido tremendamente injustiçado, saberia que dizer apenas que sente muito não é o suficiente. Algo mais é necessário. Algum tipo de pagamento de alto custo tem que ser feito para acertar a situação. A espada flamejante é a espada da justiça eterna e não falhará em exigir pagamento. Ninguém pode voltar a estar na presença de Deus a menos que se submeta à espada, a menos que pague pelo mal feito. A espada flamejante é a espada da justiça eterna e não falhará em exigir o pagamento. Ninguém pode voltar a estar na presença de Deus, a menos que se submeta à espada, a menos que pague pelo mal feito. Mas quem pode sobreviver a ela? Ninguém. E se não há ninguém capaz de sobreviver à espada, como poderemos um dia voltar à presença de Deus? Essas questões permaneciam a despeito do fato de Deus ter arranjado uma solução passageira para o seu povo escolhido, os israelitas. Primeiro por meio do tabernáculo e depois por meio do templo. No meio do templo ficava o Santo dos Santos. Era um espaço pequeno, coberto por um véu espesso para proteger o povo da presença Shekinah de Deus. Lembre-se de que a presença imediata de Deus era algo fatal para o ser humano. Apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos por pouco tempo, mas somente se carregasse um sacrifício de sangue. Por quê? Porque não havia maneira de estar de volta à presença de Deus sem se submeter à espada. Mesmo assim, o sacrifício de sangue não passava de um símbolo inadequado da verdadeira obra de expiação que tinha de acontecer. E mais, ele não estendia esse acesso ao restante de nós, aqueles que não fazem parte do povo judeu. O tabernáculo, o templo e todo o sistema de sacrifícios, a única solução para o problema da espada e único acesso, ainda que limitado à presença de Deus, eram somente para os israelitas. Por isso, quando Jesus citou Isaías de forma a indicar que os gentios poderiam ter acesso à presença de Deus, as pessoas ficaram admiradas. Contudo, os profetas continuavam a prometer que um dia a glória de Deus cobriria toda a terra como as águas do oceano. Em outras palavras, o mundo inteiro se tornaria um santo dos santos. A terra inteira estaria repleta da glória e da presença de Deus novamente. E pessoas de todas as nações, raças, contextos e classes sociais seriam bem-vindas a essa presença. Belas profecias, mas ainda assim fica a dúvida: como conseguiriam passar pela espada? A resposta estava no livro de Isaías, embora a maioria das pessoas não a visse. Isaías 53:8 diz o seguinte sobre o Messias: pois ele foi tirado da terra dos viventes. E em Apocalipse, quando João olha para o trono, o local de maior poder do universo, por que ele vê um cordeiro imolado? Porque a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o maior triunfo real da história cósmica. Quando Jesus se submeteu à espada, ela feriu seu corpo, mas também feriu a si mesma. A isso, um autor notoriamente chamou de a morte da morte, na morte de Cristo. John Owen, A morte da morte na morte de Cristo. Essa obra do século XVII pode ser encontrada na íntegra, em versão impressa e também online. A introdução à obra escrita por J.I. Packer é, por si, um breve ensaio de suma importância. Jesus submeteu-se à espada por você e por mim.
É por isso que o véu que cobria o Santo dos Santos se partiu de cima a baixo no momento em que Jesus morreu. Marcos 15, 38. Ele não fora apenas danificado, mas tornou-se obsoleto, de modo que todos nós agora temos acesso à presença de Deus. A espada flamejante exigiu sua vítima. O véu partiu-se e o caminho de volta ao jardim foi reaberto para sempre. As pessoas podem ter ficado sobressaltadas pela demonstração da ira justa, controlada e repleta de autoridade de Jesus, quando virou as mesas do templo. Mas o que definitivamente as chocou foi o fato de que ele estava colocando de pernas para o ar o sistema sacrificial do templo e abrindo caminho à presença de Deus para todos. Limpando o templo. Na verdade, Jesus tinha estado no templo 2 vezes. Fora até lá brevemente, quando havia chegado a Jerusalém, então passara a noite com os discípulos em Betânia, alguns quilômetros fora da cidade. No dia seguinte, eles voltaram a Jerusalém para ir ao templo de novo. Foi nessa ocasião que Jesus virou as mesas dos cambistas. E foi quando eles estavam no caminho da cidade que Marcos registrou a seguinte história. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: "Ninguém jamais coma do teu fruto." E seus discípulos ouviram isso. Marcos 11, do 12 ao 14. Devo dizer que, a princípio, isso pode passar uma má impressão de Jesus. Muitas pessoas já tiveram problemas com essa reação de Jesus à figueira. Jogar uma maldição em uma árvore por não estar dando frutos, e ainda mais fora de estação, sem mais nem menos? Parece uma atitude má e arrogante. Mas vamos examinar isso de perto. Não se trata de um acesso de raiva. As figueiras do Oriente Médio davam 2 tipos de fruto. Quando as folhas estavam começando a despontar na primavera, antes dos figos nascerem, os galhos da figueira produziam pequenos nódulos em abundância. Eram muito gostosos para se comer. Os viajantes gostavam de apanhá-los e comê-los quando passavam pelas entradas. Caso alguém encontrasse uma figueira com folhas novas, mas que não tivesse esses deliciosos nódulos, saberia que havia algo de errado com ela. À distância, ela poderia até parecer normal, pois as folhas haviam brotado, mas, se ela não tivesse esses nódulos, deveria estar doente ou até mesmo morrendo por dentro. Crescimento sem frutos era um sinal de deterioração. Jesus estava simplesmente dizendo que esse era o caso dessa figueira. Lembre-se de que isso aconteceu entre sua primeira ida ao templo e seu retorno ao templo no dia seguinte. Jesus aproveita a oportunidade para dar uma aula particular e memorável, uma parábola contra a religiosidade superficial, e a figueira era um recurso visual. Mas, afinal, o que ensina nessa aula? Jesus depara-se com uma figueira que não cumpre a sua função. A figueira torna-se uma metáfora perfeita para Israel, e mais do que isso, para aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas não geram frutos para Deus. Ao voltar ao templo, Jesus estava voltando para um lugar repleto de atividades religiosas, exatamente como muitas igrejas de hoje. Uma porção de coisas para fazer, uma série de compromissos a cumprir, muito barulho, muita gente indo e vindo, muita interação. Mas toda essa agitação não trazia em si uma gota de espiritualidade. Ali ninguém realmente orava. Há muitas coisas que podemos fazer que podem parecer sinais de fé verdadeira, mas que crescem sem uma verdadeira mudança no coração. É evidente que podemos nos ocupar com muitas atividades na igreja sem que haja uma verdadeira mudança em nosso coração e sem ter um envolvimento real e compassivo com as pessoas. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus limparia o templo de toda aquela atividade que não gerava fruto algum. Ele transformaria aquela aula particular e objetiva sobre a figueira em um necessário espetáculo público.
Com isso, ele está dizendo que queria mais do que mera agitação. Quer o tipo de transformação de caráter que vem apenas da percepção de que você foi resgatado, redimido. Se você é uma pessoa impaciente, ansiosa, está claro para as pessoas à sua volta que você está superando isso? Se você é uma pessoa impaciente, ansiosa, está claro para as pessoas à sua volta que você está superando isso? Você tem forças para esperar pelo tempo de Jesus? Se você é uma pessoa raivosa ou não inclinada a perdoar os outros, você tem claramente começado a vencer esse seu lado? Está aprendendo a absorver o custo do perdão? Se é uma pessoa medrosa, se odeia a si mesma ou se gosta de se engrandecer, está bem claro para as pessoas que lhe conhecem bem que o seu caráter está passando por uma regeneração radical? Ou você está apenas muito ocupado com uma porção de atividades religiosas? Ao final do sermão sobre o caráter paradoxal de Jesus, Jonathan Edwards afirma que essas mesmas características radicalmente distintas, que normalmente nunca se encontram em uma mesma pessoa, estarão presentes em você porque você está na presença de Jesus Cristo. Você não está meramente se tornando uma pessoa melhor, mais disciplinada ou moralmente melhor. A vida e o caráter de Jesus, o rei que entra a passos lentos em Jerusalém, montado em um jumentinho, e então irrompe porta dentro de forma audaciosa, chamando o templo de minha casa, estão sendo reproduzidos em você. Está se tornando uma pessoa mais completa, a pessoa que você foi criado para ser, a pessoa que você foi resgatado para ser. Há tudo nisso uma ironia final. Jesus, que une traços de caráter aparentemente tão extremos em um todo tão integrado e equilibrado, exige uma resposta extrema para cada um de nós. Ele nos empurra à ação a cada curva do caminho. Esse homem que escancara os portões do seu reino a todos nós e, a seguir, exorta seus seguidores mais devotos que sua permanência no reino corre risco, caso não haja frutos, está sempre estreitando nossas opções. Esse homem, que pode ser fragilizado por um toque, ao passar em meio à multidão, a caminho de ressuscitar uma garotinha morta, é alguém de quem você não ousa afastar os olhos. E nós ainda nem sequer testemunhamos a verdadeira profundidade do seu controle ou ápice do seu poder. Ele é tanto o descanso quanto a tempestade, tanto a vítima quanto aquele que empunha a espada flamejante. Devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo com base em ambas as coisas. Teremos que matá-lo ou coroá-lo. A única coisa que não poderemos fazer é dizer: eis aí um homem interessante. Aqueles doutores da lei que estavam tramando para matar Jesus ao final do episódio no templo podiam estar totalmente enganados, mas a reação deles fazia todo sentido. Por favor, não tente colocar Jesus na periferia da sua vida. Esse é um lugar em que ele não pode ficar. Entregue-se a ele, faça dele o centro de toda a sua vida e deixe que o poder de Jesus reproduza em você o mesmo caráter que ele tem.